questão que o ecofeminismo também discute é justamente a esfera do trabalho reprodutivo, né? A feminização dos trabalhos reprodutivos, e aí aqui eu entendo o trabalho reprodutivo como não só como gerar uma vida, né? Mas cuidar, e tudo que abarca o cuidado de uma vida, né? Então a alimentação, a higienização, a educação, né? Toda essa esfera dos trabalhos reprodutivos, ela foi para a esfera doméstica, foi para a esfera do universo feminino e tal. Então todas essas questões me ajudaram também a pensar como que essa relação estava sendo feita entre mulher e árvore nos escritos da Júlia, né? E aí quando a gente vai para a obra árvore, né? Até aqui eu estou falando de outros escritos, quando a gente vai para a obra a árvore, a gente percebe que ali a árvore é retratada como um ente bondoso, consolador, abnegado, doce, né? Que são características culturalmente associadas à natureza feminina, à essência da mulher, ao instinto materno. E aí, nesse sentido, foi importante também observar esses estereótipos em relação à natureza feminina que a Júlia estabelece em outros momentos. E aí eu recorro ao livro das Noivas, ao livro das Donzelas, enfim. E além dessas características entendidas como atributos femininos, há também uma representação da árvore na obra como um ente que dá vida, que nutre, que cuida, né? Atribuições do trabalho produtivo, né? Que foram conferidas à mulher na divisão sexual do trabalho. E como que isso se desenha na obra, né? Como que isso acontece? E aí eu trago um poema do Afonso, quando ele diz, aí eu cito: que linda flor, dizeis, porém, repara bem, vede que sabe a natureza não lhe deu só beleza, mas fê-la útil também. A flor se transforma em fruto, o fruto faz-se semente, volta a semente a ser planta, torna a planta a abrir-se em flor. Então, quer dizer, ele está falando aqui da reprodução da planta, né? Então, a utilidade da flor reside justamente nessa função reprodutiva que ela desempenha na natureza, né? Então, pensando na função social atribuída à mulher como mãe, pensando ainda nas concepções da Júlia, e aí eu bato muito nessa tecla, né? Pensando não só o ecofeminismo me traz um embasamento, mas os próprios escritos da Júlia, né? Então, pensando em tudo isso, articulando todas essas questões, né, é possível a gente pensar a flor aqui, né, pelo trabalho que ela desempenha na natureza, como uma analogia da mulher na sociedade, a partir também das funções reprodutivas que a mulher desempenha historicamente, né. E aí, quando a gente vai para os textos da Júlia, né, porque esse é do Afonso, né, o poema do Afonso, a gente também encontra uma aproximação entre árvore e mulher, a partir de uma tendência em representá-las pelas espécies frutíferas, né? E aí, por isso a escolha também do título da minha dissertação, que é Senhoras do Pomar. Nos textos são as jabuticabeiras, as pitangueiras, as laranjeiras, as bananeiras que nutrem e que cuidam, que zelam pelas crianças e acalmam os doentes e que são investidas de sentimentos de bondade, de abnegação, de consolação, que são sentimentos culturalmente atribuídos à natureza da mulher. Então, por exemplo, a jabuticabeira, em um dos contos, vai aparecer associada à noção de bondade, de abnegação, de doçura. Também, em um dos contos, a pitangueira vai ser representada pela abnegação. E essa questão da abnegação, aparece a abnegação da maternidade, né? Aparece muito nos escritos da Júlia, né? A maternidade como uma questão de doação, de abnegação, que é visto como uma maneira positiva para ela, né? Não tem uma conotação negativa. A laranjeira também aparece como uma árvore bondosa, cuidadora. A bananeira que aparece como uma cozinheira aciada, uma cozinheira perita e aciada. Então, ao mesmo tempo, essa questão da bananeira, né? Ao mesmo tempo que essa questão da bananeira ser uma cozinheira perita e aciada, ao mesmo tempo que evoca a questão dos trabalhos reprodutivos, né? Uma associação da árvore com um trabalho reprodutivo, que é o trabalho de nutrir, de cozinhar, enfim. Também tem uma filiação ali às discussões higienistas, né? A nutrição, ela ganha muito espaço nos lares burgueses nesse momento, né? Então tem aí uma dupla leitura nesse sentido, né? Em relação ao ato de nutrir, ele também aparece associado de um lado ao sacrifício, à abnegação, e de outro à tomada como um ato de amor aos homens. E essa oferta do alimento como
um ato que associa sacrifício e sentimento amoroso, evoca o que a própria Júlia entende como um exercício da maternidade. Quando ela diz, então, essa questão do ato de nutrir, né? Ela associa essa oferta do alimento com um sentimento amoroso, materno, né? Então, evoca o que a própria Júlia entende como um exercício da maternidade, né? Quando ela diz que ser mãe é um penoso trabalho do amor, e aí eu cito ela. E aí um outro exemplo, o último exemplo, tá? É um texto chamado Curiosidade Útil, em que ela diz: chamamos árvores frutíferas as cultivadas para produzir alimento, educadas para fartura e riqueza dos pomares. Então aqui, da mesma maneira que as árvores são educadas para produzir fartura e riqueza nos pomares, né? Quer dizer, os bons frutos, os frutos civilizados, e aí essa questão dos frutos civilizados, né? Ela diz em um outro texto, a quem caberá a glória de civilizar as lindas pitangas, né? Quer dizer, há uma analogia aqui bem clara, a meu ver, a civilização também de crianças, né? A questão da educação de crianças, né? Os bons frutos, adocicar os frutos, civilizar os frutos. Ela lança mão muito dessas analogias, né? Então, e tudo isso tem a ver com esse papel civilizador da mulher, né? Como mãe, como educadora, ela tem o papel de civilizar, né, os filhos, né? Então, assim como as árvores, as mulheres também devem ser educadas para reproduzir os cidadãos civilizados. Isso tem a ver com a questão da maternidade científica, né, sobre como as mulheres devem aprender as técnicas para cuidar dos filhos, a partir dos princípios higienistas, enfim, retomando ali a questão da jardinagem e tal. Então, essa relação entre mulher e árvore aqui é estabelecida nesse sentido. Ambas precisam ser educadas, civilizadas para produzir bons frutos, né? De maneira literal no caso da árvore, de maneira metafórica em relação às mulheres, né? Por esse viés, representar a árvore a partir de funções sociais tradicionalmente femininas, né, levando em conta o contexto do pensamento maternalista, né, no qual se buscava elevar as mulheres, a posição das mulheres, né, pela valorização dos trabalhos reprodutivos, ao associar a árvore à mulher e as tarefas de reprodução e cuidado tradicionalmente femininas, o que se busca é conferir valor à natureza. E aí eu já estou me encaminhando para o fim, tá, gente? Em outras palavras, assim como a Júlia buscou elevar o papel social das mulheres, demonstrando que elas são úteis para a sociedade porque geram e criam os futuros cidadãos da pátria, tarefa identificada hoje como trabalho social, né, trabalho reprodutivo voltado à reprodução social, né, isso as ecofeministas discutem muito. Também a Júlia buscou valorizar a natureza, evocando as suas utilidades para a sociedade. Nesse sentido, a associação entre uma e outra serve tanto ao discurso de valorização da natureza, quanto ao discurso de valorização dos trabalhos atribuídos ao universo feminino. Por isso que a imagem da árvore frutífera serve também a esse propósito, porque oferece uma metáfora das funções sociais da mulher a partir de uma associação entre reprodução e utilidade. Eu tenho mais algum tempinho? Tá. Não, eu queria só finalizar dizendo que isso também tem muito a ver com um projeto civilizatório, porque eu comecei falando que isso era uma questão que me interessava pensar na Júlia, né? Esse projeto pedagógico, civilizatório, porque quando, eu acho que quando ele se volta para um público infantil, né, com um público em formação, a gente pode até falar um pouco disso depois, fica muito claro que ela tem ali um projeto pedagógico, um projeto político, né, porque ela se volta a um público em formação, né, um público que está passando por um processo educacional. Então, eu acho que quando ela se propõe a fazer uma literatura escolar, uma literatura voltada para o público infanto-juvenil, fica muito explícito esse empenho, né? E aí, toda essa discussão, ela diz respeito também ao projeto civilizatório, né? Para a Júlia, isso fica claro, eu acabei trazendo nenhuma citação, enfim, mas isso fica muito claro como, para ela, a posição social que uma mulher ocupa numa sociedade tem a ver com um grau de civilidade, né? Ao mesmo tempo que uma atitude em relação à natureza, e aí tanto de preservação e tanto de valorização da agricultura como riqueza econômica, né? Esses dois aspectos, mas a atitude de uma sociedade em relação à natureza também tem a ver com o grau de civilidade. Ela diz isso textualmente em um
trechos da árvore, eu acabei não trazendo, mas fica bem claro. Então, toda essa discussão, ela também tem a ver com esse projeto civilizatório, com esse projeto de país que a Júlia estava propondo e estava pensando, né? Então, né, voltando ao início, como mulher, como mãe, como escritora do século XIX, a natureza tinha essa participação, né? Tinha uma participação que estava muito associada com a participação que ela acreditava que a mulher tinha que ter na sociedade, né? Então, é por aí. Depois a gente pode falar mais um pouquinho, tá? Obrigada.